Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Desejo saudar a todos os irmãos do Centro Espírita Enviados de Jesus, em Gravatá, Pernambuco, abraçando a todos e a cada um com renovada alegria e desde já lhes convidando para juntos reflexionarmos sobre mais um tema da nossa amada doutrina dos Espíritos. Manda-lhes dizer a benfeitora Glorinha: se pensarmos na tolerância divina para conosco, por certo, compreenderemos que ainda estamos longe de praticar essa virtude crística, demonstrada por Jesus em sua passagem terrena e objeto de reflexão na história da humanidade. A partir desta contribuição da benfeitora, nós escolhemos como tema a tolerância segundo Emmanuel e Meimei, dois vultos espirituais, grandes colaboradores do nosso saudoso Chico Xavier. A base evangélica desta reflexão está em Lucas, capítulo 15, versículo 2. E tanto os fariseus como os escribas resmungavam: este homem acolhe pecadores e come com eles. Então a gente percebe que neste versículo há uma profunda intolerância por parte dos fariseus e dos escribas para com as companhias das quais Jesus se cercava em sua época. Por outro lado, a base doutrinária está no nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, em 3 capítulos diferentes. No capítulo 9, item 6, que trata da afabilidade e a doçura. O capítulo 10, item 9, o argueiro e a trave no olho. E o capítulo 12, amai os vossos inimigos. Nesses capítulos nós conseguimos garimpar uma série de informações que nos ajuda a compreensão da tolerância como uma virtude crística. Vejamos então o que nos diz o benfeitor Emmanuel. Nós fomos encontrar uma reflexão belíssima deste benfeitor espiritual de Chico Xavier na obra Plantão de Paz, mais especificamente na página 23. O que nos diz Emmanuel? Tolerância é caminho de paz. Então ele já começa fazendo uma afirmação deveras importante. Tolerância é caminho de paz. A paz interior, a paz exterior. Tolerar, suportar com amor as adversidades, a forma de ser das pessoas, principalmente a forma de ser das pessoas. Ele diz mais: não julgues esse ou aquele companheiro ignorante ou desinformado, porquanto, se aprendeste a ouvir, já sabes compreender. Se tem algo que nós fazemos recorrentemente, é julgar as pessoas. E julgamos, muitas vezes, por critérios absolutamente equivocados. Quando nós julgamos os outros, na realidade, nós estamos fazendo um auto-julgamento, que nós estamos vendo no outro um defeito, uma imperfeição que está em nós mesmos. Mas o Emmanuel justifica por que nós não devemos julgar. Porque ele diz: se a gente já aprendeu a ouvir, a gente já sabe compreender. Mas será que nós já aprendemos a ouvir? Será que nós ouvimos com ouvidos de amor? Será que nós ouvimos exclusivamente com os ouvidos ou nós também ouvimos com o coração?
O nosso irmão Gilberto Rissato, lá do Tabernáculo Espírita Maria Santíssima, ele disse recentemente numa palestra que eu ouvi algo extremamente importante. Ele diz: não existe ninguém errado no mundo. Todos estão certos, dentro do nível de conhecimento que possui. Então, quando a gente vai julgar esse companheiro que a gente julga ignorante ou desinformado, a gente precisa lembrar disso. Ele pode ser ignorante e desinformado em relação ao que eu conheço, mas em relação ao que ele conhece, não. Ele está certo dentro daquilo que ele conhece, pelo menos no dizer do nosso irmão Gilberto Rissato. Segue o Emmanuel. Diante de criaturas que te enderecem qualquer agressão, conversa com naturalidade, sem palavras de revide que possam desapontar o interlocutor. Esse é um desafio muito grande, porque normalmente quando somos agredidos, a nossa reação imediata é devolver a agressão. Mas o Emmanuel aqui está propondo algo interessante. Ele não pede para conversar apenas, mas conversar com naturalidade. Porque quando nós reagimos à agressão com uma outra agressão, de uma certa forma, nós desapontamos o interlocutor quando nós agredimos também. Porque o estado espiritual que a criatura está durante o processo de nos agredir, seguramente é um estado de dificuldade, ele está em estado de erro. E se nós devolvemos para ele um estado de erro, evidentemente que o desaponta. Mas o Emmanuel prossegue: perante qualquer ofensa, não percas o sorriso fraternal e articula alguma frase capaz de devolver ao o ofensor a tranquilidade. Olhar com carinho: que é isso, companheiro? Qual é a razão disso? Por que você está me fazendo isso? Por que você está me dizendo isso? Por que você está me ofendendo? Nós precisamos articular alguma frase e dizer para ele: olha, isso não combina com você. Isso não tem nada a ver com você. Eu posso até imaginar que você esteja chateado por alguma razão, mas essa não é a melhor forma de demonstrar essa chateação. Então são essas estratégias de minimização da ofensa recebida que nós devemos utilizar no dizer do Emmanuel. Nos empecilhos da existência, tolera os obstáculos sem rebeldia, e eles se te farão facilmente removíveis. Olha que interessante. Bom, nos empecilhos da existência é o que não falta. No nosso dia a dia não faltam problemas, não faltam dificuldades. Obstáculos, muitos, no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, na própria casa espírita, na vida social, sempre vamos ter obstáculos. Mas aí o Emmanuel então diz como deve ser o comportamento da gente, sem rebeldia. Não sei se você já observou, meu amigo, minha amiga, que todas as vezes que nós nos rebelamos contra uma dificuldade, contra um problema, parece que o problema e a dificuldade crescem. Mas quando nós assimilamos com uma boa dose de resignação, rapidamente o problema acaba. Segue o Emmanuel. No serviço profissional, suporta com paciência o colega difícil. Você já passou por isso? Seguramente sim. E aos poucos, em te observando a calma e a prudência, ele mesmo transformará para melhor as próprias disposições. É a questão do bom exemplo. Se nós somos pacientes com as criaturas no nosso ambiente de trabalho, principalmente quando nós estamos na condição de superior, de chefe, de diretor, de gerente ou coisa que o valha, se nós tivermos paciência para com os nossos dirigidos, seguramente eles vão se transformar, vão transformar-se gradativamente com base nessa demonstração de tolerância,
Essa demonstração de amor, em última análise, é uma demonstração de amor. Diz o Emmanuel, em família, tolera os parentes menos simpáticos e com os teus exemplos de abnegação conquistarás de todos eles a bênção da simpatia. Isso é absolutamente correto. No ambiente familiar, nós temos grandes desafios, principalmente desafios de tolerância. E vamos sempre encontrar alguém que nos é menos simpático ou nós somos também menos simpáticos para eles. Mas a recomendação aqui é o exemplo da abnegação, aquela dedicação integral. Não deixar que a chateação provocada pelo parente difícil nos afaste do caminho de tolerá-lo, de trabalhar com ele com amor, com respeito, com dignidade, com calma, com paciência. E à medida que eles perceberem, eles vão se tornando mais simpáticos em relação a nós. Sei que você pode dizer, Nelson, mas isso é muito difícil, a gente está fazendo bem e o sujeito está devolvendo com grosseria, não está reconhecendo, está sendo ingrato. Vai chegar um momento em que ele vai se tocar e vai ver que a sua conduta está equivocada e vai retornar para o trilho da vivência feliz, da vivência saudável. No trânsito público, diz o Emmanuel, não passes recibo aos palavrões que alguém te dirija e evitará discussões de consequências imprevisíveis. Quantas situações nós conhecemos em que devolver o palavrão, a agressão durante um evento qualquer no trânsito, nós acabamos vendo grandes tragédias. Você cometeu uma imprudência ou alguém cometeu uma imprudência com você, tudo bem. Levanta o polegar no sentido de legal, como quem diz, graças a Deus não aconteceu nada de mais grave. E se acontecer? Se bater o carro? O que é que nós devemos fazer? Quando nós batemos, nós temos a obrigação ética e moral de reconhecer o erro, assumir os prejuízos e desculpar-se infinitamente perante aquele que nós prejudicamos. E quando nós somos o batido? Quando alguém bate no nosso carro por imprudência? Qual deve ser a reação? Tem que ser uma reação de calma, de prudência e de sabedoria. Porque descer do carro com grosseria, com ameaças, não vai resolver em nada. Muito pelo contrário, é capaz até de criar uma situação mais difícil. Imagine, por exemplo, que você desce aí a 1000 por hora, querendo partir, inclusive, para o desforço físico. E a criatura lá, proprietária do carro que bateu no seu, anda armada. Saca um revólver e dá um tiro em você. E aí? Será que a prudência não recomenda que nós tenhamos uma reação pautada nos ensinamentos de Jesus? Nos aborrecimentos e provações que te surgem a cada dia, suporta com humildade as ocorrências suscetíveis de ferir-te. E a tolerância se te fará a trilha de acesso à felicidade, de vez que aceitarás todos os companheiros do mundo na condição de filhos de Deus e nossos próprios irmãos. Então aqui ele está falando agora para suportar com humildade, algo também que nós temos uma dificuldade muitas vezes de praticar. E ele dá a consequência natural. Quando nós suportamos com humildade essas dificuldades da vida, é acessar a trilha que nos leva à felicidade. Para isso, há uma condição essencial: reconhecermos o próximo como um filho de Deus tanto quanto nós, e que são nossos companheiros de jornada.
estão jornadeando conosco nesta existência. Vamos agora às contribuições da nossa querida Meimei, a nossa Irma de Castro, uma grande colaboradora espiritual do Chico Xavier. E eu encontrei as lições práticas da tolerância ensinadas por Meimei no capítulo 47 da obra O Espírito da Verdade. Diz Meimei: o desconhecido passou de carro, enlameando-te a veste, como se toda a rua lhe pertencesse. Compadece-te dele. Corre, desabalado, à procura de alguém que lhe socorra o filhinho nos esgares da morte. Já passou por isso? Você está lá esperando o ônibus ou esperando para atravessar a rua, na sua frente tem uma poça d'água, passa alguém em alta velocidade e dá um banho em todo mundo que está na parada do ônibus ou na beira da calçada e suja a roupa de todo mundo. Reação natural, todo mundo se enfurece. Xinga, brada. Mas a Meimei está dizendo, olha, imagina que ele passou com essa velocidade toda porque o filhinho dele está morrendo. Teve um problema de saúde e ele vai a toda velocidade, com todo o desespero do mundo, à busca de socorro, à busca de um hospital. Por que ele está fazendo isso? Ele deve ter uma razão. E seja qual for a razão, nós vamos ter que ser tolerantes. Linda mulher, que pérolas brilhantes enfeitam, segue a teu lado, parecendo fingir que te não percebe a presença. Compadece-te. Ela tem os olhos embaciados de pranto e não chegou a ver-te. Aquelas pessoas que estão do seu lado, mas parece que estão caminhando sozinhas. Tem todos os enfeites externos, mas por dentro é um poço de amargura. O que é que nós temos que fazer com ela? Compadecer-se, ser tolerante. E ela, a Meimei, faz algo interessante. Ela diz que a criatura está tão desesperada, está tão triste, está tão amargurada por dentro, que está com os olhos embaçados de pranto. E por essa razão acaba não vendo quem está ao seu lado. Jovem admiravelmente bem posto, cruzou contigo, endereçando-te palavra de sarcasmo e de injúria. Compadece-te. Ele tem os passos no caminho do hospício e ainda não sabe. Muitas vezes nós somos ofendidos e agredidos por pessoas e não temos a menor ideia do que está se passando com ela. E achamos estranho e injusto. Mas eu não fiz nada, por que eu estou merecendo isso? O problema não é nós darmos razão para que a criatura nos ofenda. O problema é nós termos a capacidade de nos compadecermos da situação dela, independentemente de termos dado ou não motivo para a ofensa, para a agressão. É difícil? Muito. Muito difícil, mas é possível. Diz a Meimei: o amigo que mais amas negou-te um favor. Compadece-te dele. Não lhe vês a dificuldade encravada no coração. Não são poucas as vezes em que nós pedimos algo a alguém e a criatura diz que não pode fazer. E nós já atendemos tantas vezes essa mesma criatura. Aí nós achamos uma terrível ingratidão. Nossa, como é possível? Eu ajudo tanto essa criatura e na hora que eu preciso, ela me dá um não. Meimei está dizendo, ela tem uma dificuldade no coração. Ela tem uma dificuldade que pode ser, inclusive, a própria ingratidão. Está lá no coraçãozinho. Ela adora ser servida, mas não consegue servir. É um problema dela? É um problema grave.
Mas você não tem esse problema, graças a Deus você consegue ajudar as pessoas, consegue ajudar aquela criatura. Siga ajudando. Não sei se você já observou que o verbo que Meimei tem usado é o verbo compadecer. Companheiros do mundo estarão contigo, notadamente no lar, onde guardam os nomes de pai e mãe, esposo e esposa, filhos e irmãos. Muita vez levantam-se de manhã, chorosos e doloridos, aguardando um sorriso de entendimento, ou chegam do trabalho fatigados e tristes, esmolando compreensão. Todos trazem consigo aflições e problemas que desconheces. Já passou por isso ou não? O texto é autoexplicativo, né? Principalmente no ambiente familiar. Muitas vezes as pessoas, quando retornam do trabalho, vêm lá com as suas dificuldades e a gente não tem a devida tolerância para entender porque a criatura chegou chateada. Como ela diz, esmolando compreensão. Tudo deu errado naquele dia. Mas a gente muitas vezes nem quer saber disso. Quer que ele chegue com toda alegria, com toda paz, com todo sorriso no rosto. Ergue a própria alma e auxilia sempre. Indulgência para todos, bondade para com todos. É a síntese de Meimei em todas essas situações que ela apontou e que eu chamei de exemplos práticos da tolerância. E se algum deles te fere diretamente a carne ou a alma, não levantes o braço ou a voz para revidar. Busca no silêncio a inspiração do Senhor e o Mestre, como se estivesse descendo da cruz em que pediu perdão para os próprios verdugos, te dirá compassivo. Perdoa sim, perdoa sempre, porque, em verdade, aqueles que não perdoam também não sabem o que fazem. Ela está usando uma frase que Jesus utilizou quando estava no estertor da sua agonia na cruz. Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. E ela está recuperando isso. Perdoa sim, perdoa sempre, porque é verdade, aqueles que não perdoam também não sabem o que fazem. Ou seja, nós hoje já temos o exemplo de Jesus de como nos comportar diante das adversidades. Qual é a tolerância, a medida da tolerância que nós devemos exercitar. Conclusivamente, meu amigo, nós podemos entender, a partir das contribuições de Emmanuel e Meimei, que estando na Terra para aprender e progredir espiritualmente, todos nós, sem exceção, temos na tolerância uma das mais importantes conquistas a serem alcançadas. Talvez seja uma virtude crística extremamente importante e necessária para todos nós. Por quê? Porque as atitudes de Jesus, as condutas de Jesus, que estão todas retratadas no seu evangelho, são exemplos vivos dessa virtude. Jesus foi de uma tolerância absolutamente extraordinária e deixou em todas as situações de adversidade que passou esse exemplo para todos nós, os quais nós devemos imitar. Todas as vezes que nos confrontarmos com uma situação de dificuldade, devemos nos perguntar o que Jesus faria se estivesse aqui. Esperando ter contribuído para o entendimento do tema, eu agradeço o carinho e a atenção dispensada e desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.